Vamos orar então. Senhor, nós somos-te gratos por tudo que já ouvimos, pelo que já fomos instruídos até esse momento, pela tua palavra lida, cantada, pelas orações aqui realizadas. E agora, em especial, pedimos pelas nossas crianças que estarão indo para o seu culto apropriado, que elas possam ouvir o teu evangelho, a tua palavra, que seus corações sejam moldados desde já à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia também de cada uma delas, a fim de que elas compreendam o teu evangelho e assim possam reconhecer quem é Jesus Cristo para as suas vidas. Pedimos também pelas professoras, que elas sejam teus instrumentos nesse momento, que elas levem a tua palavra ao coração de cada uma dessas crianças. Dá graça redobrada a cada núcleo familiar desse, tanto das crianças quanto das professoras, para que elas sempre se lembrem que o esforço que elas empreendem nesse ministério com as nossas crianças não é um esforço em vão. Pelo contrário, nós estamos moldando as novas gerações dessa igreja, crendo que elas darão continuidade nesse processo de levar o teu evangelho a todos os cantos da terra. Tem misericórdia de nós, ficaremos aqui no templo. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que a tua palavra deseja falar conosco nessa noite. Molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus queridos. Então, enquanto as crianças vão seguindo com as irmãs, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9 todo hoje, embora a gente vá meditar a partir do verso 6 até o verso 13. Eu vou explicar já o porquê. E nós vamos ler também o que nós lemos na semana passada, porque é um contexto único, né? Desde o começo até o final do capítulo, há todo um encadeamento de raciocínio do apóstolo, do autor, e eu preciso que você acompanhe. Então, como é um texto mais longo, eu vou pedir paciência, eu vou pedir que você me acompanhe em leitura. O texto deve estar sendo projetado também aqui na tela, se você não tiver nenhum dispositivo à mão que tenha acesso, nem uma Bíblia física ou celular, que você possa acompanhar a leitura. Quem está em casa também pode acompanhar esta leitura que nós faremos. Eu vou fazer a leitura primeiro, depois a gente vai voltar algumas vezes ao texto, e faremos, obviamente, as introduções necessárias para explicar o ponto que nós desejamos trabalhar nessa noite. O apóstolo Paulo diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo, no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo. Só para que você entenda, aqui o verso 10, ele tem um parênteses ali no meio, então a leitura correta, ideal, seria, e não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque nosso pai, se disse, o mais velho servirá ao mais novo. Aí o apóstolo coloca ali um parênteses para explicar o que ele está tentando trabalhar ali. A gente vai trabalhar esse parênteses mais para frente. Então, voltando aqui ao texto, verso 12. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus demonstrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem poderá resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentardes com Deus?
Por acaso a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? Ou o oleiro não tem o poder sobre o barro para que com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também em Oséias, chamarei não meu povo de meu povo e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas com base nas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e quem nela crê não será envergonhado. Senhor, tem misericórdia de nós, porque este é um dos textos que demanda mais atenção para uma boa leitura, para uma boa compreensão. E aqui há inúmeros temas que são caros e importantes para a nossa fé e que muitas vezes, por serem mal entendidos, nos levam a compreensões equivocadas sobre quem Tu és e sobre quem nós somos. Por isso nós pedimos, Pai, a Tua graça nesse momento para que a Tua palavra seja exposta e explanada de acordo com a Tua vontade, para que sejamos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao capítulo tenso de Romanos, né? A partir de agora, o apóstolo vai trabalhar algumas questões bastante complexas e, como eu já chamei a atenção na semana passada, eu preciso da sua atenção. Obviamente, você precisa da atenção em todos os momentos da leitura da carta, porque, como eu venho dizendo sempre desde o início, os temas são encadeados, o raciocínio do apóstolo ele é encadeado, ele não é uma série de temas soltos, pelo contrário, ele está explanando um tema, ele está explanando uma compreensão, e é necessário que você compreenda, porque esse raciocínio é progressivo, ele começa no primeiro capítulo e segue em diante até o último capítulo da carta. Tá? Mas de uma maneira bem simplória, aqui nós temos uma virada de chave na carta agora, porque até agora o apóstolo Paulo foi extremamente expositivo, didático. Os primeiros 8 capítulos a gente chama que são os capítulos mais doutrinários da carta. E os próximos capítulos, capítulos seguintes, eles são capítulos mais práticos. Embora o capítulo 8, ou melhor, o capítulo 9, 10 e 11, eles sejam bastante densos, porque eles vão tratar de algumas questões bem densas. Contudo, o apóstolo ele não perde tempo, aqui entenda quando eu digo perde tempo, ele não investe muito tempo da carta explicando algumas coisas. Ele pressupõe que o seu leitor compreenda o que ele está falando e ele já vai tratando de alguns assuntos a partir do capítulo 9 e vai fazendo algumas explicações de como as coisas acontecerão. Ele basicamente vai falar da sorte de Israel nos próximos 3 capítulos, ele vai falar do que acontece com Israel e ele vai usar basicamente 3 perspectivas temporais. No capítulo 9, ele vai falar um pouco do que aconteceu com Israel. No capítulo 10, ele vai falar um pouco do que está acontecendo com Israel naquele momento, com os judeus naquele momento. E no capítulo 11, ele fala do que acontecerá com os judeus no futuro. Mas, se você acompanhou a leitura e tem acompanhado as mensagens, ou já leu a carta, você sabe que até o capítulo 8, o apóstolo Paulo vem numa cadência ali explanando o Evangelho. Basicamente, ele está explicando a sua percepção do Evangelho. Ele abre a carta dizendo o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá pela fé, e aí ele vai explicando o que é esse Evangelho ao longo desses 8 primeiros capítulos. Então ele explica que nós somos pecadores, ele explica que desde a nossa formação nós somos pecadores, ele vai deixar claro que todos
Judeus e não judeus são pecadores diante de Deus, estão condenados pelo seu pecado, não desejam fazer o bem por natureza, eles fazem o mal porque desejam fazer o mal, a nossa natureza é tendenciosa ao pecado, aí os doutrinadores, teólogos posteriores vão chamar isso de doutrina da depravação do homem, a depravação total, a depravação radical. É a ideia de que o indivíduo, desde a sua formação, ele nasce em pecado e deseja o pecado porque o pecado lhe agrada, porque o pecado faz aquilo que é próprio dos seus desejos, atende à sua própria vontade. E aí ele explica que essa é a condição do homem. E por conta dessa condição, nós estamos como se estivéssemos num tribunal cósmico, num tribunal divino, sentados no banco dos réus, condenados já, aguardando apenas a nossa punição. A punição que seria a morte, porque o salário do pecado é a morte. Na sequência, então, ele explica que há uma maneira de sair disso. Há uma maneira de mudar essa realidade, essa maneira pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo, a obra de Cristo que é realizada na sua obediência, na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Aqueles que, por fé, se apoderam dessa obra, e aí se apoderar não tem nada a ver com esforço pessoal, mas em depositar confiança nessa obra. Uma vez que você deposita confiança nessa obra, você é justificado. É o termo mais utilizado pelo apóstolo Paulo para tratar, a gente chama uma das figuras de linguagem que o texto bíblico usa para falar de salvação. Então nós somos justificados, éramos então pecadores, éramos condenados no tribunal, agora saímos da posição de condenados para a posição de justos, de justificados, não mais na posição de condenados. Uma vez justificados, não há sobre nós mais condenação. E aí ele continua trabalhando essa ideia de que nós estamos transitando de uma realidade para outra. Essa transição é mediada, orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia nesse deserto espiritual, onde nós saímos da escravidão do Egito, da antiga vida, para novos céus e nova terra, guiados em direção a essa realidade. Nesse processo nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus, e nesse processo nós vamos sendo transformados de quem nós éramos para quem nós devemos ser. Nós estamos aprendendo a ser filhos de Deus. E essa estrutura toda ele vai falando até o capítulo 8. Tanto é que no final do capítulo 8 ele finaliza ali com a grande exultação, ele finaliza ali com uma conclusão lógica, e ele expressa numa espécie de cântico ali no verso 31 até o verso 36. Portanto, que diremos diante dessas coisas, diante de toda essa realidade que eu resumi aqui para os irmãos, se Deus é por nós, ou seja, se Deus mandou o seu Filho para nos salvar, se Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar, e Ele está a nosso favor, então quem será contra nós? Aí ele continua, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Aí lembra aquela ideia que ele estava falando de condenados no banco dos réus, então não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí ele diz, por que não há mais condenação? Porque foi Deus que nos justificou. Onde Ele nos justificou? Em Cristo Jesus, na obra de Cristo, que nós nos apoderamos pela fé. Então quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Se Cristo morreu, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos justificados juntamente com Cristo, logo não há mais condenação. Então ninguém pode nos condenar, nenhum tipo de poder espiritual pode nos condenar. Cristo Jesus é quem ressuscitou dos mortos, é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará desse amor? Esse amor expresso por Cristo Jesus na sua obra vicária realizada na cruz do Calvário. Quem nos separará? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, ou seja, em todas essas tribulações que tentam nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus expresso em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele finaliza o capítulo 8 lá em cima, né? Ânimos totais, bastante animação, estamos seguros em Cristo Jesus, e aí ele abre o capítulo 9 com uma nota de tristeza, porque ele olha para tudo isso,
Ele olha para toda essa realidade e olha para os seus irmãos judeus, olha para os seus irmãos israelitas e não vê em seus irmãos esta realidade sendo consumada. E aí ele demonstra o pesar no seu coração, foi o que vimos na semana passada. Essa dor que o apóstolo sente em relação aos seus irmãos que não experimentam essa realidade em suas vidas. Embora, aí ele usa até as expressões ali no iniciozinho do capítulo 9, ele vai explicar ali dizendo, olha, eles tinham tudo, deles são os patriarcas, deles são a aliança, deles são a adoção, deles são a lei, deles são o culto, deles são o próprio Cristo. O próprio Cristo vem do meio deles e ainda assim eles não estão experimentando essa realidade da certeza, da compreensão de que nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem anjo, nem espada, nem qualquer outro poder poderá me separar do amor que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele demonstra sua tristeza e aí ele começa então a explanar essa questão. E a sua preocupação aqui, ele vai trabalhar nos próximos versos, é deixar claro para os seus leitores que isso, o fato desta realidade dos judeus não experimentarem essa realidade da certeza da salvação, da certeza da justificação, isso não implica em entender que por alguma razão Deus talvez tenha falhado com os judeus. Por isso ele inicia o trecho que nós vamos meditar, e nós vamos nos focar hoje do verso 6 até o verso 13, embora seja um compêndio só do texto aqui, o ideal é que nós pudéssemos trabalhá-los por completo, do início ao fim, mas ficaríamos muito extensos ou teríamos que pular muitos temas importantes, e você, certamente, ao longo da mensagem, vão surgir dúvidas, vão surgir questões que a gente vai tratar ao longo das próximas mensagens, mas então a gente vai separar aqui por alguns blocos dentro desse grande bloco maior, tentando juntar todos eles a fim de que você compreenda melhor a grande atenção do apóstolo Paulo em tratar desses assuntos nesse exato momento. Então, o apóstolo Paulo, que de certa forma já não era bem visto pelos judeus, porque ele sempre tratou os seus irmãos com uma espécie de dureza maior, né? E especialmente nessa relação entre gentios e judeus, a ideia muitas vezes que os judeus tinham de impor aos gentios uma certa transformação destes em judeus para que eles pudessem entrar na salvação, o apóstolo Paulo vai combater isso, e nesse processo de combater, às vezes dá a sensação de que ele diminui ou minimiza aquilo que é os símbolos da tradição judaica, especialmente a circuncisão. A gente já viu ao longo das primeiras mensagens, ele deixando claro que não é a circuncisão que garante salvação. A circuncisão que garante salvação é a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, é uma circuncisão que é feita pelo Espírito, não pela mão de homem. Então, isso já gerou algum tipo de ruído na relação dos judeus para com o apóstolo Paulo, e certamente quando ele introduz esse primeiro verso ali, do verso 1 ao 5, tratando com os judeus de uma maneira muito dura, porque no fim das contas o que ele diz ali naqueles primeiros 5 capítulos é, olha, do jeito que está, os judeus vão para o inferno. O que ele está dizendo basicamente é isso. Nessa caminhada, nessa toada, do jeito que eles estão se comportando, da forma como eles se comportaram em relação ao Cristo que estava no meio deles e eles o rejeitaram, só tem um caminho para eles. O caminho é a morte, o caminho é o inferno. E aí, nesse processo, isso gera a dor no coração do apóstolo, que foi o que nós trabalhamos na semana passada, é de saber que alguém que tinha tudo nas mãos, abriu mão, perdeu tudo, simplesmente porque não entendeu o que estava na sua frente ou rejeitou aquilo que estava na sua frente. Então, basicamente, o que o apóstolo está dizendo é Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores, e os judeus, e aqui ele vai tratar, vai fazer uma distinção, eu preciso que você entenda, ele faz distinção entre judeus e judeus, tá? Ele vai falar dos judeus como nação e do judeu, o indivíduo judeu. E eu preciso que você entenda isso para que a gente compreenda melhor o que ele vai falar nos próximos versos. Então, Deus enviou o seu Filho para os pecadores, para salvar pecadores, e os judeus, como nação, que receberam essa revelação primeiro, não estão experimentando essa salvação. Isso entristece o coração do apóstolo Paulo. Essa conclusão do apóstolo Paulo, de que os judeus não estão salvos, poderia levar alguém a concluir, olha, se Deus fez esse monte de promessa para os judeus e eles não estão salvos,
então eu posso chegar à conclusão de que Deus falhou. Deus errou no meio do caminho, alguma coisa de errado aconteceu e provavelmente foi da parte divina. E aí o apóstolo Paulo se apressa em responder essa pergunta. Você já pode ter percebido ao longo da carta que ele costuma trabalhar com um sistema que é típico de escritos antigos, que é esse sistema de perguntas e respostas, que a gente chama de diatribe. Tá? O escritor, ele cria um interlocutor dentro do seu escrito ali e conversa com o interlocutor. Você vai ver que de vez em quando ele diz, alguém poderá dizer isso, talvez alguém levante isso, talvez alguém diga isso. Ou então quando diz, diremos alguma coisa acerca disso, ele está dialogando com esse interlocutor imaginário dele ali. Contudo, nesse momento, a preocupação do apóstolo é tão grande que ele não usa essa expressão, ele parte direto para fazer uma afirmação. Ele abre o verso 6 dizendo, não é o caso de acharmos que Deus falhou. O fato dos judeus não estarem experimentando esses elementos todos que eu estou explicando para vocês, não é razão para nós acharmos que Deus falhou. Por quê? Porque Deus cumpre suas promessas. E aí ele vai explicar isso, por que Deus cumpre suas promessas. Então Paulo abre o trecho, ele se adianta afirmando que o fato dos judeus não estarem salvos como nação não implica em concluir que Deus falhou. E por que ele pode afirmar isso? Ele responde nos versos seguintes, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos, mas por meio de Isaque, a tua descendência será chamada. Isto é, não somente os filhos naturais é que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E aqui você precisa entender que ele está usando algumas expressões que vão ser importantes mais para frente. Filhos da promessa e descendência são sinônimos aqui, tá? Você vai ver que lá no fim do texto, a gente vai ver daqui algumas mensagens, que a gente vai chegar no fim desse bloco aqui, você vai ver que Isaías diz, se Deus não tivesse deixado a nós descendência, nós nos tornaríamos como Gomorra. Ou seja, basicamente, adiantando aqui um pouco, o que Isaías está dizendo lá na frente é, se Deus não tivesse intervido na nossa história e nos dado descendência segundo a sua promessa, a nossa sorte seria igual a de Sodoma e Gomorra, porque a nossa natureza é igual a de Sodoma e Gomorra. Nós só não somos iguais a Sodoma e Gomorra porque Deus interveio na nossa história e nos deu filhos da promessa. E aí ele vai explicar, eu sei que está surgindo mais dúvidas na sua cabeça nesse momento, mas eu peço a sua paciência para a gente ir trecho a trecho aqui entendendo. Mas o fato é que você precisa entender que filhos da promessa e descendência são sinônimos aqui. São conceitos que ele trata juntos aqui. E não entenda como descendência genética direta. Ele vai tentar explicar isso logo de início e dissuadir essa ideia na nossa cabeça. E essa afirmação é uma afirmação forte. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, nem todo judeu é judeu, nem todo israelita é israelita, nem todo israelita é filho de Deus. É basicamente isso que ele está dizendo. E isso é muito duro. Se os judeus já não iam muito com a cara de Paulo pela sua forma de tratar a relação da lei com os gentios, agora é certeza que o povo não vai mesmo tragar Paulo de jeito nenhum. Porque basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, meu querido, não adianta você chamar Abraão como uma espécie de advogado pessoal, porque Abraão de nada te adianta se você não for filho da promessa, se você não for descendente dessa promessa. Aí ele vai dizer, olha, mas os descendentes da promessa são os filhos de Abraão, e eu sou filho de Abraão. Ele diz, espera lá, nem todo filho de Abraão é filho de Abraão. A gente precisa saber se você de fato é filho de Abraão. E aí, obviamente, ele vai explicar isso. E como é que ele parte a explicar isso? Né? Ele precisa explicar por quê? Porque a ancestralidade de Abraão era uma espécie de garantia nacional. Os judeus se sentiam um povo especial, por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Abraão é o homem que Deus olhou no meio da humanidade, escolheu aquele homem, apareceu para ele e disse, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, segue para um outro lugar que eu vou te levar, porque a partir de ti eu farei uma grande nação. Então, há uma promessa para aquele indivíduo. E obviamente, para os seus descendentes. E aí, obviamente, o judeu vai pensar, bem, eu sou o descendente de Abraão, eu sou filho dos filhos dos filhos dos filhos de Abraão, eu sou descendente deles, logo, essa promessa que foi feita para Abraão é uma promessa para mim também. E aí o apóstolo Paulo fala, alto lá, nem todo filho de Abraão é herdeiro dessa promessa. E como é que ele prova isso? Ele prova isso porque
os judeus, ele precisa provar isso, porque os judeus transformaram essa descendência de Abraão numa espécie de muleta espiritual. A ideia, basicamente, na cabeça deles é, se nós somos filhos de Abraão, então está tudo garantido. Nós estamos salvos. Por quê? Simplesmente porque somos salvos. Se eu sou homem, no 8º dia, meu pênis foi circuncidado, sou filho de Abraão, guardo a lei, participo da minha família, estou em dia com os meus sacrifícios, está garantido, eu estou salvo. Pelo simples fato de eu ser descendente de Abraão. Isso é garantia. Por quê? Porque os judeus, os filhos de Abraão, são o povo de Deus é o povo da promessa, a promessa vai se cumprir, então nós vamos ser salvos por essa razão. Isso era uma espécie de muleta espiritual que os judeus se ancoravam em muitos momentos. E essa história de se ancorar na ideia de ser filho de Abraão não é um problema que Paulo levanta, tá? Esse é um problema que Paulo dá continuidade, porque outros nomes na Bíblia já haviam chamado a atenção em relação a isso. O próprio apóstolo Paulo vai chamar a atenção lá no verso 25, que nós vamos chegar mais para frente, ele citando Oséias, ele fala de Oséias, e Oséias é uma história bastante emblemática, porque Oséias ele se casa com uma prostituta que não é judia, ele vai ter filhos não judeus, e aí esses filhos não judeus, ele vai dar nome de não amado a um, de não meu filho a outro, e Deus depois vai dizer, esses são meus filhos. Aí é que ele vai usar essa expressão, né? Chamarei não meu povo, de meu povo, ou seja, um dos filhos de Oséias, Deus mandou dar o nome dessa criança de não meu povo. A tradução do nome seria essa. E no fim das contas, Deus diz, o não meu povo é meu povo. E aí depois ele continua, o não amada, tá? A uma outra filha que ele tinha, ele vai dizer, esse não amada eu chamarei de amada. O nome das crianças é mudado no fim da história. Então, essa questão de botar na mente do judeu de que ser filho de Abraão não me garante nada, já vinha sendo trabalhado pelos profetas ao longo da história. E, muito recentemente, pouco tempo antes de Paulo trabalhar esse tema, o próprio João Batista já tinha tido embates com os fariseus por conta disso. Quando João Batista está lá batizando os judeus no Rio Jordão, e aqui é preciso entender, hoje de manhã eu comentei sobre isso na EBD, de que muitas vezes a gente não conhece todo o contexto da história e elementos se passam perdidos, né? A ideia de batismo, para nós, é muito tranquila, né? Então, a gente tem a ideia de que as religiões batizam, as religiões cristãs batizam, é um meio de introdução na fé. Isso, às vezes, para a gente é muito claro. Mas o judeu, perceba que batismo não faz parte da tradição dos judeus. O batismo é algo introduzido para que outras nações entrem na vida dos judeus. Os judeus diziam que os outros é que tinham que se batizar, porque quem tinha que se arrepender de alguma coisa são os outros, porque os outros é que são pecadores. Eu, judeu, não sou pecador, então eu não tenho que me batizar, eu não tenho que me arrepender de nada. E João pregava o batismo do arrependimento. Então ele chamava judeus, levava esses judeus ao Rio Jordão, levava eles a se arrependerem de seus pecados e os batizava nas águas, e eles então saíam com um símbolo de arrependimento naquele processo. Obviamente, os fariseus, os judeus, de uma maneira geral, religiosos, se sentiam incomodados com aquilo. Por que raios esse homem batiza judeus? Quem tinha que ser batizado são os gentios, eles é que precisam se arrepender. E aí, nesses embates, num deles que é relatado nos evangelhos, João Batista olha para os judeus que estão se queixando lá de lado de fora da água e diz assim, olha, produzam frutos de arrependimento. Se vocês não querem se batizar com esse símbolo, demonstrando que estão arrependidos, produzam frutos de arrependimento. E aí ele diz, não fiquem dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o que ele está dizendo basicamente, não fiquem achando que Abraão, seu pai de vocês, é a melhor coisa do mundo, é garantia. Porque se Deus quiser, ele faz filhos de Abraão a partir dessa pedra. Ele pode olhar para essa pedra e dizer, não meu povo, se torna meu povo agora. Estão começando a juntar os textos e o entendimento do apóstolo que ele está tentando tratar com os seus leitores. Então, nesse sentido, os judeus estavam se ancorando nessa ideia de que ser filho de Abraão é uma espécie de garantia eterna, e o apóstolo Paulo vem e diz, olha, presta atenção, nem todo filho de Abraão é filho da promessa. E aí ele vai provar isso. E essa é a grande diferença dos debates do apóstolo Paulo com os outros, né? Os outros ficam só no relato do debate, não há muita explicação dessas denúncias feitas,
Mas o apóstolo Paulo ele vai a fundo, ele afirma e prova. Tá? Não que os outros não precisassem provar alguma coisa. O texto bíblico ele se autoprova, ele se autocompleta pela sua leitura por completo. E como é que o apóstolo Paulo faz isso? Como é que ele prova? Tá? Aí ele prova que Deus cumpre as suas promessas. Aí a partir do verso 9 ele diz o seguinte: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu a Isaque, nosso pai. Aí aquele parênteses que eu comentei antes, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Então Paulo prova aqui a sua afirmação olhando para a história de Israel. Ele vai logo lá na fonte, ele vai direto em Abraão. Todo judeu, e basicamente todo mundo que conhece um pouquinho do texto bíblico, sabe que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael é o filho mais velho, Isaque é o segundo filho. Contudo, todos sabem que Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. Porque a promessa não foi que Abraão teria um filho. A promessa foi que Deus visitaria Sara, e Abraão e Sara teriam um filho. Deus daria a graça a ambos, não só um deles. Mas, ao longo do tempo, começou a demorar, e Abraão e Sara, então, chegam ali à conclusão de que talvez a gente tenha entendido errado, então a gente precisa corrigir esse negócio, já que Sara estava ficando muito velha, não tinha mais condições de ter filho, Abraão, então, se deita com a sua escrava, com Agar, e ela, então, tem um filho, Ismael, filho da promessa. Ou melhor, Ismael, o primeiro filho de Abraão, mas Ismael não é o filho da promessa. E Deus chama a atenção de Abraão e diz assim, olha, Ismael é teu problema. Ismael não está nos meus planos. Tá? Ismael não faz parte do meu propósito para a sua vida. Embora Deus tenha abençoado Ismael. A gente sabe que a família de Ismael ela é abençoada. O texto bíblico tem um texto belíssimo de quando Agar é expulsa do arraial, juntamente com a criança, para morrer. É um dos textos, talvez assim... E aí, parêntese, por favor, entenda que eu vou abrir um parêntese, a gente vai sair um pouco do tema e voltar já a ele, mas você vai vendo como Deus é gracioso e como Deus é misericordioso. Deus ouve o choro de Agar e vai até Agar e socorre Agar. E aí Agar diz naquele momento que Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que ouve. E aí Ismael é abençoado, ele dá origem a uma série a um povo, os ismaelitas. É interessante que os ismaelitas, os filhos de Ismael tem 12 filhos, ele também dá origem a 12 tribos, né? Assim como mais para frente Jacó vai ter 12 filhos, e terão as 12 tribos de Israel, tem as 12 tribos dos ismaelitas. O filho de Ismael se casa com Esaú, a filha de Ismael, se casa com Esaú, então está tudo em casa ali, mas Ismael não é o filho da promessa. A promessa de Deus não era para Ismael. A promessa de Deus era para Isaque. Porque Isaque é o plano de Deus. Ismael não é o plano de Deus. E aí Paulo deixa claro, olha, Ismael é filho de Abraão, Isaque é filho de Abraão. Mas Ismael não é o filho da promessa. Ismael não recebe os benefícios da promessa, mesmo sendo filho de Abraão. Aí alguém podia se levantar e dizer assim, mas Paulo, aí é fácil separar. Porque afinal de contas, Ismael é filho de uma escrava, Isaque é filho de uma mulher livre. O próprio apóstolo Paulo vai usar essas duas mulheres como um exemplo de distinção entre dois mundos na carta de Gálatas. Ele vai dizer que existem os filhos da escravidão e os filhos da liberdade, fazendo essa distinção, usando essas duas mulheres como exemplos dessa realidade. Os filhos de Ismael são os filhos da escravidão, os filhos de Isaque são os filhos da liberdade, porque são de origens distintas, têm propósitos distintos para a sua realidade. Ele trabalha isso na carta de Gálatas, mas o fato é que alguém poderia dizer, é fácil separar. Um é filho de uma escrava, um é filho da livre, um é filho da esposa, um é filho da escrava, então está fácil. Mas aí o apóstolo Paulo, está tudo bem, ok, resolvemos esse primeiro ponto. Vamos para a segunda geração? Na segunda geração, na geração de Isaque, Isaque também tem 2 filhos. E agora o negócio complica um pouquinho mais, porque os 2 filhos são feitos juntos. Eles não têm diferença ali, eles são gêmeos. Não são gêmeos univitelinos, a gente sabe que fisicamente eles eram diferentes, mais para frente a gente vai ver que inclusive
Isaac, ou melhor, Isaac mesmo é enganado por Jacó, porque ele se faz passar pelo seu irmão, que era muito peludo, né, enquanto ele não era tão peludo assim, então eles não eram gêmeos idênticos, mas o fato é que foram concebidos juntos, formados juntos, nasceram juntos. E antes de nascer, Deus disse: o mais velho vai servir o mais novo, porque eu amei o mais novo e rejeitei o mais velho. Eu escolhi o mais novo para ser filho da promessa e rejeitei o mais velho, que não é filho da promessa. E os dois são judeus, filhos de Abraão, netos de Abraão, ligados a Abraão direto. E o apóstolo Paulo usa assim: agora me explica essa situação. E não tem explicação. A única explicação é: os filhos da promessa são aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus elegeu. Por isso é que ele abre esse parênteses aqui no capítulo, no verso 14, se eu não me engano, no verso 11, ele diz: pois os gêmeos, ainda que não tinham nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Então, o que fica claro aqui, e preste atenção que a preocupação do apóstolo Paulo é deixar claro: Deus não falha, porque Deus está comprometido com os filhos da promessa. Ele não está comprometido com todo mundo. Deus não está comprometido com todos os judeus. Deus está comprometido com os filhos da promessa. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a partir dessa ideia, Deus não falha. A partir dessa percepção, ele pode deixar muito claro: Deus não falha. Então, se a gente aplicar esse texto aqui, a própria pergunta de início lá, alguém poderia perguntar: Deus falhou com Esaú? Afinal de contas, Esaú é filho de Abraão. Se Esaú é filho de Abraão, ele deveria ser filho da promessa também. Mas Esaú não faz parte do povo judeu. Esaú não é contado entre os filhos da promessa. E é óbvio que Deus não falhou com Esaú. Por quê? Porque a promessa não era para ele. A promessa era para Isaac. A promessa era para a descendência de Jacó. Então, assim como Deus não falhou com Israel étnico, porque a promessa nunca foi para a nação étnica, mas para indivíduos dentro dessa nação. Então, Paulo conclui o seu argumento e mostra que Deus não falha. Deus não falhou com os israelitas, porque a promessa de Deus está se cumprindo na vida daqueles que são os descendentes da promessa. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, judeu, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os outros 12 apóstolos que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador eram o quê? Judeus. Eram filhos da promessa. Assim como todos os outros judeus que foram confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dentro daquele grupo que dá início à igreja, os próprios irmãos de Jesus são judeus, são filhos da promessa. É para estes a promessa. Então o apóstolo Paulo deixa claro: Deus não falhou com os judeus, porque a sua promessa é para os filhos da promessa. E aí vem a questão: quem são então esses destinatários? Essa percepção de que a promessa tem endereçados próprios gera uma nova dúvida. Então, para quem é as promessas de Deus? As promessas de Deus são para os eleitos de Deus, para aqueles a quem Ele chamou. Não é à toa que lá em Romanos capítulo 8, que nós já vimos, verso 29 até o verso 30, ele diz: aqueles que Ele conheceu por antecipação, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Como eu já disse lá na introdução, Paulo pressupõe aqui alguns conhecimentos e algumas questões doutrinárias, entre elas a própria questão da doutrina da eleição. Ele pressupõe que os seus leitores têm noção ou ideia do que seja a doutrina da eleição. Por isso que ele faz aquele comentário lá no verso 11, no parêntese lá que eu chamei a atenção dos irmãos. E perceba que é um comentário. Ele está explicando o texto e ele abre um comentário dentro daquele texto, mas ele não se aprofunda na explicação do que é exatamente a doutrina da eleição. Porque o tema debatido aqui pelo apóstolo Paulo não é a doutrina da eleição. O tema debatido por ele aqui é: Deus falhou ou não? Essa é a preocupação dele. Deus falhou ou não? E ele está demonstrando que não. Pois a promessa não era para uma nação como um todo, a nação étnica, mas era para os eleitos mesmo entre os judeus. As promessas são para os escolhidos de Deus. Por isso ele pressupõe a compreensão da doutrina da eleição. E ele deixa claro que entre Esaú e Jacó, Deus elegeu um e não o outro.
Foi por meritocracia? É óbvio que não, pois ele diz, olha, desde o ventre, antes que eles tivessem feito alguma coisa de boa ou má, Deus já separou eles e disse, amei a um, rejeitei ao outro. E por que ele diz isso? Porque havia uma compreensão entre os próprios judeus que Deus escolhe, permite a bênção chegar a Jacó, a Israel, a Jacó, porque Esaú era um cara ruim. Porque Esaú era alguém de natureza ruim. Então, ele deixa claro, a compreensão dos judeus era essa. Então, porque Esaú era alguém de natureza ruim, Deus, então, dá a bênção para o outro irmão, que não era alguém de natureza ruim. E aí o apóstolo Paulo elucida essa questão e diz, olha lá, espera lá, antes deles fazerem o bem ou o mal, Deus já havia separado eles um do outro, já tinha dito, amei a um, rejeitei ao outro. Certamente, nesse momento, você deve estar pensando aí, isso parece injusto, isso não está legal, isso está meio estranho. E aí eu peço a sua paciência, porque nós vamos tratar disso na semana que vem. Tá? Nós vamos tratar desse tema na semana que vem, porque o apóstolo Paulo, inclusive, pressupõe a sua pergunta e ele começa, alguém poderá dizer, há injustiça da parte de Deus? Volta aquele negócio da diatribe, ele diz, há injustiça da parte de Deus? Ele diz, é claro que não. E aí ele passa a explicar por que não há injustiça da parte de Deus. Mas eu quero tratar isso com vocês na semana que vem, com mais calma. Por quê? Porque o ponto hoje aqui é nós entendermos que o apóstolo Paulo quer deixar claro que Deus não falha com as suas promessas. E por que Deus não falha com as suas promessas? Porque a promessa é para o povo eleito de Deus, é para o povo escolhido de Deus, para o povo amado de Deus. Porque, no fim das contas, tem uma preocupação de fundo do apóstolo Paulo. E qual é essa preocupação? A preocupação dele é a glória de Deus. Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo. Note que, embora o texto seja bastante complexo, há uma clara preocupação do apóstolo Paulo nesse momento. E não é explicar a doutrina da eleição. Como eu disse para os irmãos, ele pressupõe que os seus leitores entendam isso. Ele não está preocupado em explicar ela nesse momento. Ele vai adentrar nos próximos versos e vai explicar que a doutrina da eleição não é injusta. Essa é a preocupação dos próximos versos. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas o fato é que ele não está muito preocupado em explicar o que é a doutrina da eleição. Ele pressupõe que seus leitores entendam. Semana que vem a gente vai tratar isso com um pouco mais de calma. Mas a preocupação nesse momento do apóstolo é com a glória de Deus. Tem uma clara preocupação dele. Tá? E muitas vezes aqui a gente olha para esses textos e se debate sobre eles, ou se depara sobre eles, olhando para eles, tentando sistematizar os nossos pensamentos teológicos, e nós esquecemos de ver o que de fato o autor está preocupado naquele momento. A preocupação do apóstolo Paulo nesse momento é deixar claro para todo mundo que Deus não falha. Porque se Deus falhar, abracemos o caos, ou como o próprio apóstolo Paulo diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Deus falha, não há esperança. Se Deus falha, nós não temos onde nos ancorar, nós não temos no que nos agarrar. Então ele precisa que seus leitores entendam que Deus não falha. E ele vai demonstrar, ele demonstrou que Deus não falhou com as suas promessas, porque se Deus falhasse com as suas promessas, não adiantava de nada ele fazer toda aquela explanação sobre o Evangelho, porque um indivíduo ouviria aquilo e diria assim, ok, Paulo, abraço o Evangelho agora, mas amanhã Deus falha comigo. E aí? O que eu faço? Porque se ele falhou com os judeus, o que garante que ele não vai falhar comigo? Então o apóstolo Paulo quer deixar claro que a sua preocupação maior é que Deus não falha. E aqui ele tem um comportamento muito semelhante ao comportamento de Moisés, que foi o paralelo que nós vimos na semana passada, naquela tentativa do apóstolo Paulo de trocar de lugar com os seus irmãos. Ele diz lá, olha, se eu pudesse trocar de lugar, abandonar a minha salvação e dar a minha salvação àqueles meus irmãos, eu faria isso de bom grado. Tá? E aí há um paralelo claro lá com Moisés, quando ele olha para Deus e diz assim, ó, se o Senhor vai desistir do povo, então desiste de mim também e risca meu nome do livro da vida, porque se eles não vão ser salvos, eu também não quero ser salvo junto com eles. E lá em Deuteronômio 9, Deuteronômio capítulo 9, tem um resumo dessa teimosia do povo de Israel ao longo da sua caminhada no deserto e das muitas súplicas que Moisés fez em favor do povo. Mas lá no verso 25 tem um ponto muito interessante, porque ele resume o pensamento total sobre essa questão toda. Então ele diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 9, verso 25 até o verso 29. Ele diz assim,
Assim, prostrei-me diante do Senhor, Moisés falando ao povo, 40 dias e 40 noites, e estive prostrado porque o Senhor havia ameaçado vos destruir. Orei ao Senhor, ó Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a dureza deste povo, nem para a sua culpa, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tirastes, não diga, o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que eles haviam prometido, que eles havia prometido. Por isso passou a odiá-los e os tirou daqui para matá-los no deserto. Apesar de tudo, eles são teu povo, a tua herança, que tirastes com tua grande força e com teu braço estendido. Tanto Moisés como Paulo estão preocupados com a glória de Deus. A grande preocupação deles é que se olhe para Deus e reconheça quem Deus é. Um Deus que não falha. Por isso, o apóstolo Paulo se adianta em explicar aos seus leitores, olha, presta atenção, Deus não falhou com os judeus, porque a promessa era para os eleitos entre os judeus, e a promessa está se cumprindo entre os eleitos judeus. Está se cumprindo entre o povo de Deus, porque Deus não falha, porque se Deus falhar, não temos esperança. Então, o intuito paulino, o intuito do apóstolo Paulo é deixar claro que podemos e devemos continuar crendo em Deus, mesmo que ao nosso redor haja percepções de que as coisas não estão indo bem. Esse é o primeiro foco do apóstolo Paulo nesse momento. Nos próximos versos, nós vamos ver que ele vai tratar de outros assuntos, mas o foco principal é esse. Você precisa guardar isso na leitura do restante do verso. Por isso eu quero finalizar com algumas aplicações aqui sobre essa percepção. Primeira aplicação, eu quero fazer uma pergunta e de levar à meditação. No meio do caos, a quem que nós atribuímos a culpa? A nossa tendência, os seres humanos, é no meio do caos jogar a culpa sempre em Deus. A gente sempre acha que foi Deus que falhou conosco. Quando o casamento não vai bem, a gente pensa assim, por que Deus deixou eu casar com essa pessoa? Quando os nossos negócios não vão bem, a gente tem essa... Por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Quando a nossa caminhada de vida não segue os planos que a gente havia feito exatamente, a gente sempre, no fim das contas, acaba botando a culpa em Deus. Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus me deixa passar por essas coisas? Porque no momento que as coisas estão caóticas, a nossa tendência é sempre botar a culpa em Deus. É sempre dizer, Deus falhou. Deus errou comigo. Deus deve ter feito alguma coisa de errado na minha formação. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ser mais bonito, eu deveria ser mais isso, a minha saúde não deveria ser assim, a minha saúde deveria ser assado, por que eu tenho essa doença, por que eu não tenho essa vantagem? Deus deve ter falhado comigo, alguma coisa deu de errado. Porque no fim das contas, a gente sempre tenta botar a culpa em outro, que não seja em nós mesmos, pelas nossas mazelas e pelas nossas dificuldades. Se a gente olhar para o Éden, é exatamente isso que acontece. Quando Deus interpela Adão, perguntando o que ele estava fazendo, por onde que ele andava, ele diz, a mulher que tu me destes. No fim das contas, Adão está botando a culpa em Deus. Ele põe a culpa em Eva e depois bota a culpa em Deus. A mulher que tu me destes fez isso comigo. Essa é a nossa natureza. A gente sempre procura botar a culpa em Deus. Porque no fim das contas, no meio do caos, a gente nunca consegue olhar para a realidade dos fatos e entender que aquela realidade que nós estamos inseridos, ela continua sendo uma realidade no controle de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. O nosso desafio é caminhar em meio ao caos, confiantes de que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. A preocupação do apóstolo Paulo com seus leitores é, nesse momento, olhar o seguinte, olha, vocês estão olhando para Israel, nós estamos tristes por Israel, eu estou triste por Israel, porque Israel está nessa situação. E entendo aqui, quando eu estou falando de Israel, não estou falando de Israel agora, tá? Estou falando de Israel no texto. Embora agora nós olhemos para Israel, estejamos tristes com a guerra que está acontecendo lá. Mas o fato aqui é, o apóstolo Paulo olha para os seus leitores e diz, nós olhamos para os judeus, estamos tristes pela realidade deles, mas isso não é razão para nós acharmos que Deus falhou ou que pode falhar conosco, porque Deus não falha. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Essa é a preocupação que ele quer transmitir para nós.
O desafio nosso é caminhar em meio ao caos, confiantes que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, que nós seremos moldados à imagem e semelhança de Jesus, nós seremos recebidos como filhos de Deus e nós seremos cidadãos eternos do reino de Deus, porque confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ainda que as coisas ao nosso redor não apontem nessa direção ou não mostrem indícios de que isso está acontecendo, nós somos chamados a caminhar confiantes de que Deus cumpre suas promessas para com o seu povo. E não é porque nós mereçamos, não é porque tenhamos provado algum valor para Deus, não porque sejamos descendentes de alguém, mas porque Deus foi gracioso ao nos revelar o seu Filho. A razão pela qual nós temos plena convicção de que Deus vai cumprir suas promessas em nós, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é porque Deus foi gracioso conosco. Porque no fim das contas, meu querido, as promessas chegam a nós por graça. É a graça de Deus que faz com que elas cheguem até nós. É só por graça. É só porque Deus olhou para nós e achou graça. Achou algo em nós. E isso atraiu ele para nós. Porque se dependesse da nossa realidade, nós nunca conseguiríamos atrair Deus para nós. Nós nunca conseguiríamos fazer com que Deus olhasse para nós e pensasse e dizer, bem, vou salvar esse povo perdido. Mas porque Deus olhou para nós e encontrou graça aos nossos olhos, Ele então fez promessas a nós. E porque Ele fez promessas a nós, Ele vai cumprir as suas promessas. Não é pelas nossas qualidades pessoais, não é pelas nossas capacidades pessoais, mas é simplesmente por graça. E se é por graça, terceira e última aplicação, só nos resta clamar para que Deus ache em nós graça. Por isso, nós não desistimos de orar pela conversão de ninguém. Por isso que nós não desistimos de orar pela conversão de ninguém. Você pode ter me ouvido falar em algum momento, Deus elege um, escolhe outro, rejeita um, ama outro. Então, muitas vezes as pessoas ouvem esse texto e dizem assim, então por que eu vou evangelizar alguém? Se Deus já tem os seus eleitos. Se a promessa não é para todos e é para os eleitos, e Deus vai cumprir a sua promessa nos seus eleitos, por que então eu vou me preocupar em evangelizar alguém? Porque só nos resta clamar que Deus ache graça em nós. Só nos resta pedir que Deus olhe para nós e encontre graça, a fim de que Ele derrame a sua graça em nós. Por isso a gente não desiste de pregar para ninguém. Por isso a gente não desiste de evangelizar ninguém. Por isso a gente não desiste da conversão de ninguém. Porque só depende de Deus achar graça nesses indivíduos para que esse coração seja mudado. Então nós continuamos, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Porque no fim das contas, se é por graça, só nos resta clamar para que Deus ache em nós essa graça. Para que Deus derrame sobre nós essa graça. Por isso nós não desistimos de orar pela conversão de ninguém, não desistimos da conversão de ninguém, não desistimos de anunciar o Evangelho a nenhuma pessoa. Porque nós confiamos na graça de Deus que se derramará sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos. E quando o Evangelho chega até um dos eleitos do Senhor, as promessas certamente se cumprirão na vida desse indivíduo. Por isso nós anunciamos, a tempo e fora de tempo, como o próprio apóstolo Paulo falou em outro momento. Eu sei que a sua cabeça está cheia de dúvidas ainda, eu sei que você está incomodado com o restante do texto em algum momento. Eu peço o seu voto de confiança para que você se foque nesse momento, nesta realidade, que o texto está expondo para você, expondo para você, de que Deus cumpre suas promessas, de que Deus derrama graça sobre as vidas daqueles que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não desista dessa ideia, acompanhe o raciocínio do autor ao longo dos próximos capítulos, dos próximos versos, e você vai ver que é tudo muito bem orientado, muito bem explicado, e a gente, pela graça de Deus, vai tratar dos pontos seguintes nos próximos versos. Então, quero convidar você a estar domingo que vem aqui para a gente dar continuidade nesse raciocínio que o apóstolo Paulo vai nos explicar, porque a eleição não é injusta, porque que o fato de Deus amar a um e rejeitar a outro não é uma injustiça da parte de Deus, nem para nós, nem para o próprio Esaú e próprio Isaac, que são os personagens do texto. Mas nesse momento, eu quero que você se foque neste ponto, no ponto de que Deus cumpre suas promessas.
E um Deus que cumpre suas promessas é um Deus confiável. É um Deus que tem controle sobre suas coisas, tem um controle sobre a realidade, um controle sobre todas as coisas que estão sob o seu domínio. Nada foge do controle de Deus. Deus cumpre suas promessas, Deus não falha. O caos pode estar montado ao nosso redor, mas Deus continua no controle de todas as coisas, porque Deus não falha. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça agora para fazermos uma oração. Senhor, ajuda-nos, Pai, a internalizar tudo aquilo que nos foi exposto, explicado neste texto tão rico, tão profundo, Pai. Nós sabemos que muitas vezes a Tua palavra tem esse papel de nos incomodar com as verdades que são reveladas pelo texto bíblico. Ajuda-nos, Pai, a não nos irritar com o texto, mas termos a humildade de nos permitirmos ser moldados pelo texto bíblico. Ajuda-nos, Pai, a ter a compreensão do que de fato o texto bíblico quer nos falar em todos os seus momentos, e não apenas tentar impor a ele ou tirar dele pressupostos que nós já temos em nossas próprias mentes, em nossos próprios corações. Mas queremos que a Tua palavra fale conosco, sempre nos moldando. E nesse momento, entendemos que o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar, nesses versos que lemos, é de que nós temos um Deus em quem podemos confiar. Um Deus que não falha, um Deus que é seguro, um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Um Deus que tem uma palavra que não falha, uma palavra que se cumpre em todos os momentos. Porque como o próprio texto diz lá para frente, lá nos versos finais, Deus há de cumprir a sua palavra até o fim. Todas as suas promessas se cumprirão na vida do seu povo, na vida daqueles que Ele tem trabalhado, naquele que Ele tem chamado para ser o seu povo. Tem misericórdia de nós, vai nos moldando, preparando os nossos corações, leva-nos em paz, Pai, ao longo dessa semana, meditando naquilo que Tu tem falado conosco por intermédio dessa palavra. Molda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então,